Olá, eu sou Rita Pereira de Oliveira e a nossa aula de hoje é sobre o positivismo de Auguste Comte. Auguste Comte foi um filósofo francês considerado fundador do positivismo, do qual veremos adiante as razões e as características. Seu nome completo era Isidore Auguste Marie François Xavier Comte, conhecido como Auguste Comte. Nasceu em Montpellier, na França, em 19 de janeiro de 1798, onde fez os seus primeiros estudos. Era filho de família católica e monarquista. Em 1814, com 16 anos, ingressou na Escola Politécnica de Paris, da qual foi expulso 2 anos depois por liderar um movimento de protesto. Passou a colaborar com jornais e a dar aulas particulares. Quanto ao positivismo, foi uma corrente filosófica que teve sua origem na França no século XIX, com base no pensamento iluminista. O fundador do positivismo, o filósofo Auguste Comte, também é o criador da sociologia. Essa corrente é inspirada no ideal de progresso contínuo da humanidade. Alguns fatores marcaram o positivismo. Um deles foi a Revolução Industrial, que desencadeou uma série de crises sociais. Em decorrência da Revolução, ocorreu a explosão demográfica dos grandes centros europeus. Isso por causa do rápido surgimento de muitas indústrias. Como consequência, veio o aumento da fome e da desigualdade social pelos centros urbanos. A classe intelectual ficou assustada com o novo modelo social e teve dificuldade para entender. Era diferente de tudo o que tinha acontecido até então. A teoria positivista e a sociologia de Comte surgem como uma via para entender a nova organização que tanto assustava os pensadores e modificava a vida das pessoas. Auguste Comte apostava no progresso moral e científico da sociedade por meio da ordem social e do desenvolvimento das ciências. Tanto é que estabeleceu uma hierarquia das 7 grandes ciências: a matemática, a astronomia, a física, a química, a moral, a biologia e a sociologia. No seu formato hierárquico, coloca a biologia e a sociologia como ciências superiores. Vamos enumerar aqui 5 características do positivismo. A primeira delas é a doutrina filosófica baseada em teorias e leis. A inspiração mais remota do positivismo encontra-se no movimento iluminista, fortemente admirado por Comte. Apoiador da Revolução Francesa, era favorável ao pensamento republicano e contrário ao caos e à anarquia, pois considerava-os empecilho para a marcha acelerada do progresso. A segunda característica é a doutrina sociológica, que é baseada na lei dos 3 poderes. Ainda confere à ciência social e à biologia o status de doutrina fortemente ancorada no pensamento científico. Uma terceira característica é a da doutrina política, que trata da ordem, do rigor e do empenho pela organização. É daí que deriva o lema estampado na bandeira brasileira, desenhada durante o início da era republicana no Brasil. Uma quarta característica é a aposta nas ciências e na industrialização. O pensamento positivista garante que o progresso da humanidade, além de
intimamente ligado às ciências positivas, está também relacionado com o impulsionamento da industrialização e da tecnologia. E, por fim, uma última característica, que é a religião positiva. Com a superação do período teológico e das religiões baseadas nos mitos e na existência de um mundo sobrenatural, Comte afirmou a necessidade de uma nova espécie de religião baseada não em algo que está acima da natureza, mas na própria natureza e na capacidade humana de desvendar os mistérios dessa natureza por meio da ciência. De modo geral, podemos dizer que na religião positiva, a figura de Deus é substituída pela ciência. Até aqui, temos um resumo do que foi o positivismo e sua influência em alguns aspectos. Deixo aqui uma pergunta para que pesquisem e reflitam para respondê-la posteriormente. Que contribuições o positivismo proporcionou à humanidade e, em particular, ao Brasil? Um abraço a todos e a todas e até a próxima aula.